Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conhecendo o Deus desconhecido, Espírito Santo. O Espírito Santo fala por nós. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13:11. Uma das realidades que Jesus revela acerca dos últimos dias é a grande perseguição que a igreja irá sofrer. Jesus declara que seus discípulos serão perseguidos e entregues a autoridades que os julgarão. Ele deixa muito claro que todas as vezes que seus discípulos passarem por situações assim, eles não devem se preocupar com o que irão dizer, pois o Espírito Santo assumirá a liderança em nossa vida, de forma que quando o discípulo precisar falar, não será uma fala por conta própria, mas uma fala controlada pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa dizer que uma vez que o Espírito Santo habita em nós, sempre que necessário, ele tem o poder de conduzir nosso entendimento para falarmos aquilo que precisa ser falado. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de conduzir nossas palavras. Isso é simplesmente extraordinário, pois também é uma garantia para a vida cheia do Espírito. Na verdade, uma das marcas mais distintivas de uma vida cheia do Espírito Santo é uma mudança no modo de falar. Uma pessoa cheia do Espírito fala ousadamente sobre Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, por meio do derramamento do Espírito, os discípulos automaticamente se destacaram por falar as grandezas de Deus, nos idiomas naturais daqueles que os ouviam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Atos 2:11. Ao serem presos diante das autoridades judaicas, Pedro e João falaram ousadamente pelo Espírito. O texto de Atos relata: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. 4:8. Após um período de oração, a igreja foi preenchida pelo Espírito e eles pregavam o Evangelho ousadamente, como diz o texto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. O Espírito Santo tem o poder de conduzir nossas palavras e, uma vez cheio de sua presença, nossas palavras são conduzidas a anunciar a palavra de Deus. Uma convicção que podemos ter é que Deus deseja que compartilhemos a mensagem de salvação e não espera que isso seja feito por nossa capacidade ou habilidade humana, mas sim por meio do poder e do domínio do seu Espírito em nós. Não devemos temer compartilhar o Evangelho. Na verdade, temer compartilhar o Evangelho é reflexo de não se estar cheio do Espírito. Sendo assim, devemos diariamente buscar ser cheio do Espírito pela oração e pela nutrição da palavra de Deus, a Bíblia. Aplicação prática. Dedique um tempo diário para oração e leitura, meditação e estudo da palavra de Deus. Ore pedindo a Deus que o encha cada vez mais com o seu Espírito, de tal modo que o Espírito use a sua vida para compartilhar a mensagem de salvação. Ore: Senhor Jesus, meu desejo nesse dia é ser usado por Ti para compartilhar com ousadia a Tua palavra. Mostra-me meus erros que precisam de confissão, arrependimento e mudança de atitude. Enche-me com o Teu Espírito, capacita-me a compartilhar mais e mais a Tua palavra. Eu te peço em Teu nome. Amém. Crianças em oração. Quando temos o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando e mostrando o que devemos fazer, somos conduzidos a falar somente o que edifica, ou seja, a palavra de Deus. O Espírito Santo nos transforma e nos faz diferentes. Ele nos ensina a ser obediente à palavra de Deus. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio e até a próxima!